Fala, plantonista, tudo bem? Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e estou aqui por mais um episódio de Vivências em Emergência. Nesses episódios, eu vou sempre trazer situações que eu vivenciei na minha prática clínica durante os plantões ou durante a residência, que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que também possam ser de aprendizado para você. Bom, para contar o episódio de hoje, eu vou primeiro te contar um background. Ao final da minha residência de clínica médica na Unicamp, eu comecei a ter sintomas, dores lombares de caráter inflamatório. Acordava com a dor, melhorava durante o dia, melhorava com anti-inflamatório ou com atividade física. E eu pedi um HLA-B27 e ele veio positivo. Passei num colega reumatologista que fez todas as provas no exame físico, fiz também uma ressonância e confirmei o meu diagnóstico de espondilite anquilosante. Bom, naquela correria dos plantões eu não parei para realmente pensar sobre isso, se isso me traria alguma angústia, ansiedade, que obviamente iria trazer, e eu só continuei na minha maratona de plantões como se eu fosse uma máquina e não parei para pensar naquilo. Agendei o meu reumatologista e fiquei esperando a consulta. Pois bem, um dia eu peguei um plantão por um colega meu e esse plantão era em Mogi. Então eu saí lá de Campinas, fui para Mogi e fiz um plantão de enfermaria. E nesse plantão eu fui atender um paciente. E esse paciente era um paciente que estava em cadeira de rodas e ele estava sentadinho na cadeira de rodas, era um paciente obeso e estava com a cabecinha assim para baixo. Eu entrei no quarto e disse, bom dia, tudo bem, né? Eu sempre naquela animação. E o paciente, bom dia, tudo, doutora. E eu falei, olha aqui pra mim, levanta a cabeça, vamos conversar. Queria saber como você tá hoje, né? E tudo, eu sou Raíra, sou médica, vim aqui ver como você tá. E aí ele me falou, eu não sabia do diagnóstico dele, não era o que estava na ficha dele. Na ficha dele só falava que ele estava tratando uma infecção urinária e estava dialisando, tinha começado a dialisar durante a internação. E aí ele falou, não tem como eu levantar a cabeça, doutora, eu tenho um acometimento na cervical. E aí eu, já dei uma fora, né? Então eu fui lá, me abaixei e falei, olá, para poder olhar no olhinho dele. E aí comecei a conversar com ele, e o que foi que houve com sua cervical e tudo, né? E aí ele foi me contando. Ele me contou que tinha o diagnóstico de espondilite anquilosante. E aí ele começou o tratamento. Inclusive, ele começou com anti-inflamatório, que era o tratamento que eu tinha começado. A gente faz dose de anti-inflamatório, né, para supressão. E esses anti-inflamatórios causaram uma disfunção renal nele e ele foi para diálise. E não, o tratamento dele não surgiu efeito, ele precisou evoluir no tratamento, que a gente tem outros tratamentos, né? Depois do anti-inflamatório, tem sulfasalazina e até tem imunobiológicos. E aí ele foi evoluindo nos tratamentos, mas mesmo assim ele teve acometimento da cervical. E aí eu fui lá, conversei com ele, escutei tudo, examinei, conversei, atualizei ele do quadro da internação dele, e ele até se emocionou pela atenção que eu dei pra ele e tudo mais. E aí eu saí do quarto, e quando eu saí do quarto, veio aquele baque em mim, sabe? Eu pensei, nossa, eu também tenho espondilite anquilosante. E esse paciente tem muitos anos de doença, eu tenho poucos meses. E assim, eu acabei de ver complicações graves da doença nesse paciente, né? Que o acometimento cervical, ele tinha acometimento também lombar, tá? E, poxa, tá em hemodiálise por causa do anti-inflamatório que ele usou, que ele precisou usar há muito tempo. E eu estou usando anti-inflamatório agora, né? Então aquilo ali, nossa, veio como um baque pra mim. E eu pensei, nossa, eu não cheguei a pensar sobre a minha doença, a espondilite anquilosante que eu tenho. A gente é muito acostumado a cuidar do outro, né? Então a gente é muito acostumado a fazer maratona de plantão, porque eu sou médico, eu tenho que matar de dar plantão, eu tenho que estar sempre ali de plantão, eu tenho que estar sempre cuidando do outro. Calma, a gente não é máquina. Nós somos pessoas cuidando de outras pessoas. E a gente tem que se cuidar primeiro. Porque se a gente não se cuida, como que a gente vai ter condição de cuidar do outro? O que você vai ter a oferecer para o outro? Então a gente precisa dar um freio e se cuidar primeiro. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu achava que eu tinha que trabalhar todo dia, toda hora, né? E aí naquele momento, eu encontrei um paciente que tinha a mesma doença que eu tinha, mas no estado mais avançado.
E eu fiquei com medo. E eu fiquei ansiosa. Eu não tinha pensado naquilo. Eu pensei, tá, eu tenho espondilite, mas o que que isso significa? Pra mim, os medos, os anseios. Que eu tava até pensando em remarcar o reumato, botar mais pra frente pra pegar mais plantão. Eu pensei, não, eu não vou remarcar, eu vou me cuidar. Eu vou lá e vou pensar nisso, e pensar o que isso significa pra mim. E o medo que eu tenho dessa doença progredir. E vou falar pra ele, vou me cuidar da melhor forma possível, vou fazer todo o acompanhamento certinho. Então, eu trouxe esse episódio um pouco diferente, mas extremamente importante para a gente lembrar que a gente tem que se cuidar. A gente tem que parar e ver como que tá a nossa vida, né? Como que tá a nossa saúde. A gente tem que cuidar da saúde física e mental, não dá para deixar para depois. Eu tava deixando para depois, eu já queria adiar o meu reumato, eu não tinha pensado, eu sei o que é espondilite, foi até eu que dei o diagnóstico da minha espondilite. Mas a espondilite em mim, será que eu tinha entendido aquilo? Não tinha. Não tinha entendido. E até hoje, às vezes, eu paro para pensar nisso, né? É uma doença crônica, degenerativa, incurável, que tem controle, que hoje em dia, como é cada vez mais descoberta precocemente, porque as pessoas têm mais consciência para isso, então dá-se mais diagnóstico e inicia-se o tratamento mais precoce, a gente consegue evitar a deformidade. Mas ela pode acontecer se a gente não se cuidar. E é bem característico do médico não se cuidar, né? Então, gente, o episódio de hoje foi para trazer essa reflexão, tá? Precisa a gente, né, se colocar de frente com um paciente que tem aquilo que você tem, com uma complicação, para você parar para se cuidar, tentar evitar essa complicação, né? E trouxe esse episódio para isso, com esse objetivo, tá? Que você saiba a importância de se cuidar, de não deixar para depois sua saúde. Poxa, naquele dia eu parei e estava cuidando daquele paciente que tinha a espondilite anquilosante. Então eu tenho que tirar um dia para parar e cuidar de mim, que tenho a espondilite anquilosante também. Então foi mais para deixar essa reflexão e espero que tenha sido de aprendizado para você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo episódio.